Eu tinha que colocar o fone, né, velho? Tá por perto aqui? Olá, boa noite, pessoal. Tá dentro da minha mochila ali, velho. Tudo bem, gente, com vocês? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marília. Boa noite, farmacêutico magistral. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marília? Manuela, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Luciana, boa noite. Tudo bem? Massa, boa noite. Aqui. Obrigado. Já vou colocar lá pra ela também no embalo. Hã? Já vou colocar lá pra ela também no embalo. Massa. Ana Beatriz, boa noite. Carlinhos, boa noite. Thales, boa noite. Tiago, boa noite. Tudo bem, Thiago? Vocês estão me ouvindo bem aí, galera? Me ouvindo, me vendo? Se sim, dá uma cápsulazinha aí pra gente. Aí, só colocar aí, só plugar aí que já tá gravando. Fala, Leandro. Boa noite, irmão. Tudo bem? Galera, é o seguinte, a gente começou a live às 9h18, eu acho. Esperar mais uns 2 minutinhos, a gente começa aqui para falar de um conteúdo super importante aqui, tá? Massa, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, beleza. Massa demais. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Marília. Juntos de novo. Já já a gente começa a nossa semana de live e vocês vão abusar de me ver todos os dias. E aí, galera? Seja bem-vinda, Sabrina. Boa noite, tudo bem? Tá muito viva a sua imagem hoje. É que a gente tá usando um trem aqui, Luciano, um negócio de luz aqui diferente. Mas já já você tá boa, Marília. Jazinho, vai dar certo. Seja bem-vinda, Sabrina. Alexandre, irmão, boa noite, tudo bem, cara? Carla, boa noite. O Aleph Nobre, seja bem-vindo aqui, irmão. De boa? Galera, é o seguinte, bora lá começar a live. Pega esse aviãozinho aqui, lança aí pra galera que vocês acham que precisam ver esse conteúdo. E vamos pra cima aqui no nosso conteúdo pra gente não perder tempo. A gente tem 1 hora. Então vamos lá. Leandro, boa noite, irmão. Tudo bem? Marília, então é porque o grau de infecção já deve estar mais alto, né? Por isso vai ter que usar algum anti-inflamatório para esse remédio agir. Às vezes só o analgésico pode ser que não esteja sendo suficiente, entendeu? Deve ser por isso. Boa noite, Camila, tudo bem? Michele, boa noite. Galera, é o seguinte, então bora lá para o nosso conteúdo. O que acontece? E aí eu vou precisar muito da participação de vocês, eu vou pedir que vocês coloquem sempre muita energia na live, coloquem também bastante cápsulas em quando entender, quando tiver alguma dúvida já faça essa dúvida no mesmo momento, tá bom?
para a gente conseguir alcançar um objetivo bem legal aqui na nossa live. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é que quem tem vontade de abrir uma drogaria? E aí, quem tiver essa vontade, coloca um dedinho aí, fala eu, coloca cápsula, alguma coisa nesse sentido para eu saber, porque eu vou falar alguns motivos aqui para vocês abrirem essa drogaria, essa farmácia no local onde vocês moram. Mano, vê se meu áudio tá chegando aí de boa, tá? Tá, né? Massa. Então bora lá, galera. O que acontece? Eu vou mostrar alguns motivos aqui pra vocês, porque vocês não devem abrir uma drogaria antes de ver essa aula, de ver essa live aqui. E alguns motivos vai começar pelo simples fato de que para abrir uma drogaria, você precisa ter primeiramente paixão pelo que você faz. Se você é uma pessoa que tem paixão, que tem amor por fazer farmácia, por atender as pessoas, por querer ajudar as pessoas, se é isso que teu coração grita, então você está no caminho certo, você é a pessoa que tem que fazer isso acontecer. Porque a partir do momento que você entende que é isso que você sonha em ter, é essa paixão que você tem de estar ajudando as pessoas, de estar tentando levar uma certa consciência para essa pessoa, você está no caminho certo, no caminho de ajudar as pessoas em prol da saúde. Então, se você é uma pessoa que está ali, que quer levar um pouco mais de saúde para a pessoa, ajudar as pessoas a melhorarem de dores, de traumas, enfim, você é essa pessoa apta a abrir essa drogaria. Por quê? Porque como é um comércio, um trabalho que vai depender muito de você, você precisa estar muito presente o tempo todo. Se não for uma coisa que você tenha paixão, que seu coração que você grite por aquilo, você não consegue obter resultado, porque se torna um trabalho. E quando tudo que você faz se torna um trabalho, você não faz com muita convicção, com muito desejo. Então, a partir do momento que você entende que é isso que você quer para a sua vida, que você quer ser esse profissional, que você quer ser um balconista, um proprietário de uma farmácia, aí sim você está no caminho certo. Porque você tem um propósito final para a tua vida profissional. Então isso é muito importante. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter paixão, amor pelo que você faz. Porque aí nada que você vai fazer, que você vai se esforçar para fazer dentro desse estabelecimento, nada vai ser sempre prazeroso antes de ser duro, né? Então se você consegue ter essa noção de amor, de paixão, você consegue fazer isso com mais tranquilidade, porque você sabe que é o que você ama fazer, beleza? Então, primeiro ponto. Por que eu gosto de falar sempre em amor, em paixão, em querer esse desejo mesmo, você tem esse anseio mesmo para ser esse dono de drogaria? Porque, por exemplo, quando eu fui trabalhar em farmácia, aquilo serviu para mim como uma porta de entrada para eu conseguir abrir mais outras portas. Por exemplo, antes mesmo de eu ser um balconista, eu era só um atendente de boteco, então eu trabalhei em bar a minha vida inteira. Eu era botequeiro mesmo, então eu ajudava meu pai ali a vender aquelas pinguinhas, aquela cervejinha, então eu sempre amei vender, então antes de qualquer coisa eu sou um vendedor. Então, se você quer ser um proprietário de uma farmácia, que se você sonha e ama essa profissão, você precisa entender que você precisa vender.
E aí eu falei para vocês, lembra? Na live passada, quem estava lá com a gente conseguiu entender muito bem. Eu mostrei 5 motivos para que vocês conseguissem fazer uma boa venda. Então você precisa entender que você quer muito bem das pessoas, mas você precisa entender que a farmácia é um comércio. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ser um vendedor. Através do objetivo que você alcança de ser um balconista, você consegue alcançar alguns objetivos pessoais. Então, se você almeja ser esse balconista, num primeiro momento, em até 6 meses, se você se dedica bem, com conteúdo de qualidade, você consegue ser esse profissional, você consegue ser esse balconista. Uma vez que você é esse balconista, você consegue alcançar as suas metas. Por exemplo, quando eu comecei lá com 16 anos de idade, a minha única meta era conseguir comprar um carro. Então, com 6 meses, eu consegui comprar o carro que eu queria. Não era o do sonho, mas era o que eu podia na época. Então imagina, eu era um simples balconista de bar, de vender pinga, cerveja e tal, sem ser tão remunerado assim, porque afinal ajudava meu pai. Mas a partir do primeiro momento que eu consegui entender que aquela farmácia me dava a porta de entrada para eu abrir outras portas, eu consegui alcançar alguns objetivos. Hoje eu sou dono da minha própria drogaria, mas antes disso eu consegui realizar alguns sonhos. Então eu consegui comprar o meu carro, eu consegui comprar um celular, que na época eu não tinha, eu consegui entrar na faculdade. Então assim, você tem que encarar essa profissão como porta de entrada para outras, e aí futuramente você vai ser o dono dessa drogaria, você vai ser o farmacêutico, você vai ser um empresário de outra área, por que não? Mas entenda que ser balconista de uma farmácia ela é a porta de entrada para muitas outras coisas, tá bom? O que acontece, galera? Quando eu comecei lá na drogaria, eu tinha muita vontade de aprender, mas há 15 anos atrás as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Questão de internet, questão do próprio celular, que não tinha esses avanços todos, né? Então, tudo isso meio que era um pouco mais difícil de conhecimento. Além do que a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje, de você clicar ali no YouTube, clicar ali no Instagram, por exemplo, e ter uma galera fazendo muito conteúdo para te ajudar. Então você tinha que abrir caixa por caixa desses remédios, pegar a bula desses medicamentos, filtrar o que é bom, o que não é, e ainda não tinha uma metodologia para você conseguir alcançar esse objetivo. E aí eu me espelhava em algumas pessoas dessa farmácia, alguns balconistas, né? Só que nem sempre as pessoas estão ali para te ajudar, nem sempre essas pessoas estão dispostas a te ensinar alguma profissão. Afinal, tudo depende de muito tempo, né? E tempo custa muito, galera. O tempo custa muito dinheiro, o tempo custa muito recurso. Então nem todo mundo está disposto a largar o seu tempo, a largar o que realmente elas têm em volta delas, da vida delas, para te ajudar. Mas eu me espelhava naquelas pessoas, então o jeito que elas falavam, o jeito que elas atendiam, o jeito que elas se comunicavam com as outras, tudo isso fazia muita diferença. Então o que eu peço é que vocês também foquem em uma pessoa, em um profissional, em um farmacêutico, em um proprietário de uma drogaria, em um cara que vocês acham que vão te ajudar bastante nesse processo. E além do que hoje, vocês ainda têm muito essa facilidade de encontrar pessoas que te dão muito recurso totalmente gratuito, né? Basta um clique no telefone, no computador, que você consegue ter esse acesso sem ter que estar lá dentro de uma drogaria, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês conseguirem ser dono próprio da sua drogaria, do seu comércio, é que vocês tenham muito amor, muita paixão, se espelhem em alguém, tenham referências para que vocês consigam chegar nesse objetivo, tá bom? Dito isso, galera, eu preciso que vocês entendam que para abrir uma drogaria, vocês vão encontrar vários pontos positivos e negativos. Então, vocês têm que estar muito preparados para isso, porque empreender, abrir um comércio, você já tem que ter essa noção de que muitos obstáculos
virão e que vocês tenham sejam perseverantes, porque esses obstáculos eles vão às vezes servir para derrubar ou para algumas pessoas eles vão te ajudar a escalar, a aumentar. Então, se você usa esses obstáculos que irão vir para você alcançar seus objetivos, vai ser cada vez mais prazeroso. Mas tem que ter isso muito em mente, porque qualquer obstáculo que vir, vocês não podem desistir num primeiro momento. Pegaram isso, galera? Se pegaram, vocês me dão uma cápsulazinha aqui. A Luciana falou que travou. Vocês estão me vendo aí, galera? Me vendo, me ouvindo? E o seguinte, galera, bora lá. Preciso passar essa informação bem certinha para vocês. Vocês lembram que na semana passada a gente fez uma live super interessante de como atender essa pessoa? De como atender o teu cliente, de como ser um profissional melhor? Eu mostrei 5 táticas, 5 ferramentas, pelo menos 5 métodos que vocês poderiam para fazer uma venda diferenciada, né? Por quê? Para vocês abrir uma drogaria, galera, vocês podem se perguntar, eu posso abrir uma drogaria sem o conhecimento, sendo só o injetador de dinheiro, sendo só a parte financeira? E aí eu posso falar para vocês que sim, vocês podem fazer isso também. Se você dispõe de um capital, se vocês querem abrir uma drogaria e vocês têm apenas a parte financeira, tudo bem também, vocês podem abrir. Só que vocês têm que ter um cuidado um pouco maior, porque vocês vão depender de mão de obra que nem sempre no mercado está disposto, né? Acredito que vocês que estão aqui comigo, vocês já estão tendo uma mão de obra muito mais qualificada do que muitos aí. Porque tem umas pessoas que estão fazendo certos cursinhos e nem sempre eles têm as ferramentas necessárias para encarar uma farmácia desde o começo, para dominar um balcão desde o começo. Eu tenho noção disso porque as pessoas que estão no nosso método ProClerk aqui, elas realmente estão muito preparadas. É engraçado que tem 2 semanas que elas entraram para esse método e elas já avançaram bastante. Então eu tenho muitos alunos que já estão conhecendo muito medicamento. Coisas que tem gente que passa 2, 3 anos e não consegue. Por quê, galera? Se você está colocando apenas dinheiro financeiramente falando, se vocês até amam a profissão, querem isso, porque vocês almejam isso, está tudo certo, está tudo bem com isso. Se vocês têm só o dinheiro, também está tudo certo com isso. Vocês podem colocar e contratar essa mão de obra. Só que vocês podem quebrar muito a cabeça por não ter essa mão de obra qualificada, de entender que o tipo de medicamento similar, o tipo do genérico, o tipo do ético vai dar mais dinheiro, para abrir mais campanhas, por saber entender o comércio, como é que ele é feito, como é que ele é indicado, como é que ele é vendido, entendeu? Então, por isso é muito importante. Se você está só financeiramente colocando, você já tem que entender que você precisa ter pessoas que têm esse conhecimento por você, beleza? E o ponto principal que eu entendo que vocês precisam mesmo ter é conhecimento, tá? Vocês precisam, para vocês ser um empreendedor muito bom, vocês precisam ter muito conhecimento na área. Porque se você sabe o que é genérico, ético, similar, vocês com certeza já têm um potencial muito maior que outras pessoas, entendeu? Porque vocês vão ter o dinheiro para abrir e vocês vão ter o conhecimento, e o conhecimento ninguém te tira. Por que eu falo de conhecimento? Porque eu preciso que vocês entendam de que quando vocês estão numa drogaria, vocês vão ter muitas outras drogarias perto, então vocês vão ter concorrência. Quando você tem esse conhecimento faz com que você melhore cada vez mais e que você se sobressaia ao lado desse teu concorrente. Com conhecimento você consegue crescer junto a ele. Se você tiver só financeiro mesmo e não tem um conhecimento, você não consegue se sobressair. Tá certo? Porque às vezes se você entrar só com o financeiro, o teu concorrente entrar com um financeiro igual a você ou maior, mas ele tiver mais conhecimento, ele vai se sobressair mais que você. Entendeu isso, galera? Quem entendeu, coloca uma cápsulazinha aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui.
Exatamente, Sabrina. A Sabrina deu uma informação muito legal aqui, ó. Agregou valor de informação. Obrigado, Marília. Então, galera, o que eu preciso que vocês entendam no primeiro momento, né? Paixão, amor, que realmente seu coração pulse mais forte por essa área, se é isso que vocês querem realmente para a vida de vocês, porque vai passar a não ser apenas um trabalho, vocês não vão estar ali por estar, você vai estar ali com um propósito final, com um amor, com dedicação. Isso é muito importante. Você tem que amar as pessoas, amar atender, amar vender. Acima de tudo, ser um vendedor. Então você vai conseguir passar muita credibilidade com isso, uma vez que você ama. Segundo passo que eu dei para vocês é entender que nas empresas, seja ela qual for, vai haver pontos positivos e pontos negativos. Então você precisa estar preparado para esses obstáculos, né? O terceiro ponto que eu coloco para vocês é a parte mais importante. Eu preciso que vocês entendam que conhecimento da área é a parte mais importante de fato, para que vocês consigam se sobressair no mercado, tá bom? E o quarto ponto que eu coloquei para você entender é que se você tem um conhecimento, você vai conseguir imaginar que não é em todo local exatamente que você vai conseguir abrir uma drogaria, por exemplo. Então, verificar o ponto de onde você vai abrir essa drogaria, esse comércio é muito importante, tá? Mas, muito importante, se você julga que naquele local que você quer abrir a drogaria já tem outras drogarias, é aquilo que eu te falei. Se você tem o capital financeiramente falando e se você tem conhecimento, você pode abrir a tua farmácia do lado de outra drogaria que não vai te fazer mal nenhum, pelo contrário, porque lá já está muitas pessoas já vão naquele estabelecimento. Se você tem conhecimento, você vai conseguir se sobressair ou se unir a essa pessoa, essa empresa que já está lá, porque você tem conhecimento suficiente para ser uma empresa diferente, assim como a da outra pessoa. Então vocês dois vão crescendo junto e aquele local onde vocês têm essas duas farmácias, 10 farmácias juntas, ela vai conseguir ser referência naquela cidade, entende? Então quando o cara lembrar da medicação, o que ele vai fazer? Eu vou lá no centro da minha cidade, que lá eu tenho algumas farmácias. Só que se você tem o conhecimento necessário para ser uma autoridade para essa pessoa, o que o cara pensa? Eu vou lá no centro da cidade comprar meu medicamento e vou comprar o medicamento com o Abraão, com a Marília, com a Ana Luísa, com o Maicon. Entendeu isso, galera? Então isso é muito importante. Vocês precisam entender que essa parte faz total diferença. Beleza? Então isso é muito importante, tá? Vocês precisam entender que o local onde vocês vão abrir essa drogaria, não interessa se tem mais de uma farmácia, mais de um comércio parecido com você. Agora, qual local que vocês não devem abrir uma farmácia? Local que não tem pessoas passando principalmente, local que ainda não tem um público para te atender, porque quando você abre uma farmácia, você tem que estar ciente de tudo que pode vir. Isso é encargo, investimento, encargos, taxas, enfim, 1 milhão de coisas que você tem que gastar e principalmente que você tem que investir. Então, dito isso, você escolheu o local onde vai ser a tua drogaria, o teu comércio, você precisa fazer o que vai fazer essa farmácia funcionar. Afinal, você precisa do investimento. E investimento, galera, de uma farmácia é o quinto ponto que eu coloquei para vocês. Por que eu coloquei no quinto ponto? Porque se você achou um local para essa farmácia, vocês vão abrir a farmácia. Se vocês vão abrir essa farmácia, vocês precisam ter noção de quanto vocês vão investir. E galera, esquece a questão de investir 1 milhão de reais, 500 mil na farmácia. Isso depende muito do lugar de onde você está abrindo. O mesmo valor que você coloca para abrir uma farmácia, para abrir uma drogaria, por exemplo, eu sou do interior do Maranhão. O mesmo valor que eu coloco no interior do Maranhão para abrir uma farmácia, provavelmente não vai ser o mesmo valor
que eu vou colocar, por exemplo, no centro de uma cidade grande. Então, vocês têm que ter essa convicção, vocês têm que saber disso. Nem sempre o valor dessa investido vai ser um valor padrão. Então, por exemplo, eu posso abrir uma farmácia com 50 mil reais e essa farmácia me dá lucro. Depende muito do local de onde eu abri essa farmácia, do tipo de comunidade que tem em torno dessa farmácia. Porque até financeiramente falando, tudo isso influencia. Por exemplo, eu estou aqui perto de Brasília. Se eu pegar 50 mil reais e for abrir uma farmácia no Lago Sul, por exemplo, que é um centro mais nobre daqui, lá talvez eu não consiga nem alugar o local, porque já vão me cobrar 7, 8, 10 mil reais de aluguel de uma farmácia, de um ponto legal nesse local. Mas se eu pegar um local, por exemplo, no interior do Maranhão, que eu julgo o aluguel ser em torno de 600 reais, e aquela comunidade for uma comunidade mais carente, geralmente os medicamentos que eles vão precisar naquele local não é o mesmo que eles vão precisar aqui no Lago Sul, por exemplo. Aqui, como as pessoas têm mais acesso, os hospitais que elas frequentam, que elas se tratam, são hospitais particulares, ao invés de hospitais públicos, por exemplo, lá no interior de onde eu morava. Então, tudo isso faz muita diferença. Se você vai num hospital público, você vai ser atendido de uma maneira diferente do particular, isso é fato. Era para ser assim? Não era. Mas a partir do momento que você está num hospital privado e outro público, existe essa diferença. E aí, consequentemente, você pode ter certeza que quando você vai num hospital, não sei se vocês já repararam, quando você vai num hospital particular, você está lá na fila esperando ser atendido. E aí, quando você chega naquelas cadeirinhas de espera, geralmente tem 3, 4 pessoas bem vestidas lá, bem arrumadinhas, bem com a pastazinha. Galera, aquilo lá não é paciente, aquilo lá é propagandista. Se você for num hospital público, numa UPA, por exemplo, numa unidade de saúde qualquer, quando você sentar na sua cadeirinha lá, você vai ter 15 pessoas perto de você e pode ter certeza, eles estão de havaiana, eles estão como estavam trabalhando, passaram mal, precisaram de um atendimento. Galera, isso faz total sentido. O que eu quero dizer para vocês? É que se vocês vão num hospital particular, os medicamentos que são passados lá, por exemplo, se eu vou me tratar lá, ele já tem uma amoxicilina de um certo laboratório que estão pedindo para indicar. Ele já tem um anti-inflamatório lá que estão pedindo para indicar, de uma empresa, de um laboratório que faz esse trabalho de propaganda. Se você... Enfim, você tem toda uma gestão de comércio por trás daquilo, né? E, consequentemente, o médico ganha por estar indicando, o hospital ganha por isso. Quando você vai no particular, não tem essa informação. Então, geralmente, você vai no público. Quando você vai no público, geralmente, eles vão te indicar amoxicilina na receita, nimesulida, ibuprofeno. Eles vão anotar o nomezinho da forma, ou seja, você vai conseguir comprar o mais barato. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma farmácia numa comunidade mais simples, mais carente, vocês com 50 mil, talvez vocês consigam abrir. Se a gente for lá pro centro do Lago Sul, por exemplo, lá não vai fazer nem cosca, entende? Porque lá vou precisar ter muito medicamento ético, lá vou precisar ter muito dermocosmético, que é uma linha muito cara. Eu vou precisar ter perfumaria demais nessa farmácia. Vocês conseguiram pegar isso, galera? Tá claro para vocês, pessoal, essas informações? Se sim, vocês colocam uma cápsulazinha para mim, uma mãozinha, um murrinho, qualquer coisa. E aí, massa, vocês estão pegando. Massa. E aí, depois do investimento, o que vocês vão fazer? Abrir essa farmácia. Vocês vão abrir e fazer valer cada centavo que vocês injetaram naquele empreendimento, naquele estabelecimento que vocês fizeram. Então, é fazer valer a pena o investimento de vocês. Beleza? Sexto passo que eu coloquei. Que bom, Sabrina, massa. O que acontece? O sexto passo que eu coloquei para vocês
é que vocês precisam entender que quando vocês viram um empreendedor, quando vocês têm a farmácia de vocês vão precisar gerir pessoas. E essa é uma parte que nem todo mundo gosta, mas é uma parte extremamente importante. Logo vocês vão conseguir entender muito que cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então, quando você vai, por exemplo, se direcionar para o teu, sei lá, para o seu entregador, você vai falar de uma forma diferente. Você vai falar, por exemplo, para a moça do caixa ou moço do caixa de uma forma diferente. Se você vai falar para um homem, você talvez coloque um tom diferente, para uma mulher de uma forma diferente. Então, tudo isso influencia. Além de que gerir pessoas, ensinar pessoas a trabalharem da forma que vocês querem, isso depende de muito tempo, de muito empenho, de muita dedicação, de muita paciência. Então vocês precisam ter esse olhar que depois que abrir, depois que está tudo funcionando, vocês precisam organizar essa casa na questão de pessoas. Porque é um detalhe daqui para cá quando você não consegue gerir essas pessoas bem. Ou você está aqui só subindo, quando você tem um monte de funcionário bom, um monte de pessoas que querem crescer com você, ou a sua empresa está sempre caindo, se você não consegue ter essa linha tênue aqui de conseguir gerir essas pessoas. Dito isso, tem um cara aqui na nossa live, eu não sei se ele está aqui ainda, é o Alexandre. Ele entende muito dessa parte de atendimento e de gerir pessoas. Então ele realmente pode até falar isso melhor. Se você tem uma equipe que realmente compra a tua ideia, que ela entende que aquilo vai fazer diferença na vida dela, na vida da família dela, essa empresa tende a sempre aumentar pela forma de que você está passando conhecimento, colocando energia para essas pessoas. A partir do momento que vocês não conseguem passar essa informação com mais clareza, essa farmácia ela tende a cair. Por quê? Você pode ter até muito produto, mas você não tem um bom atendimento, você não tem um bom conhecimento. As pessoas que estão ali, elas são leigas, elas não têm ainda o conhecimento necessário para te levar a essa farmácia a decolar, entendeu? Tá tudo bem? Então, isso é muito importante, tá? Então, o sexto passo que eu coloquei, cuidar de pessoas. Vocês vão cuidar vocês vão organizar o horário dessas pessoas, vocês vão ter que fazer escalas de plantões do dia a dia, colocar metas para essas pessoas, fazer a gestão realmente das pessoas e da tua empresa. Então, isso é muito importante. Então, vocês vão cuidar até da vestimenta dessa pessoa, vocês vão cuidar, porque vai precisar de uniforme, vai precisar de ter um anseio, de um cuidado, de, sei lá, se for homem, do cabelo estar sempre penteado, a barba sempre feita, as unhas sempre limpas, cortadas. Tudo isso, quando você mexe com farmácia, você precisa ter essa atenção. Uma vez eu fui lá onde eu morava, fui visitar meus parentes lá e eu entrei numa farmácia e essa farmácia, todo mundo que estava lá atendia de Havaiana. Então, imagina, se essas pessoas estão lá trabalhando de Havaiana, quase que com o pé no chão praticamente, vocês entendem que se chega uma concorrência lá, essa empresa não tem um padrão para trabalhar, não tem uma qualidade visualmente falando, de limpeza, de cuidado com essa pessoa. Você entende que se a empresa abrir uma outra empresa do lado dela com todos os produtos que ela já tem, mas se eu entrar com uma visão diferente ao lado dessa empresa, vocês entendem que a minha empresa que do lado dela tende a crescer mais? Porque vocês vão entender, ou o cliente vai entender que eu estou preparado para atendê-lo melhor. Eu tenho o mesmo produto, eu tenho conhecimento, eu investi dinheiro naquilo e eu tenho anseio, eu sou limpo, eu estou com a minha integridade totalmente perfeita. Eu estou aguardando aquele cliente chegar para eu atendê-lo. Então eu não estou descalço, eu estou arrumado, eu estou, sei lá, cheiroso, eu estou com o cabelo penteado, tudo isso faz muita diferença. Pegaram isso, galera? E aí o que acontece, galera? Falando do sexto passo,
Eu não sei se vocês conseguiram entender, vocês colocam a cápsulazinha aqui para mim, tá bom? A Carla pegou, massa. O que acontece? Voltando um pouco aqui, a sua farmácia está instalada, você já fez, você tem amor pelo que faz, você consegue entender que os pontos negativos e positivos vão fazer você crescer, você vai ter o conhecimento, você verificou o ponto de onde você vai pôr essa drogaria, você já investiu dinheiro, você sabe cuidar das pessoas, você sabe gerir o seu negócio, você sabe entender como que funciona tudo isso. Vocês vão precisar de um ponto muito importante, é saber que se quando você começou você era sozinho, você vai começar a ter outras farmácias chegando. Ou se você vai abrir a sua farmácia hoje, você vai precisar entender que se você for no centro da sua cidade aí, já vai ter 10 farmácias lá. E se você não encontrar um lugar que não tenha nenhum, maravilha, esse é o lugar que você pediu a Deus, porque afinal você vai ser o primeiro. Mas geralmente isso não acontece. Quando você vai abrir uma drogaria ou quando alguém vai abrir alguma drogaria, você já está lá. Então a concorrência ela está sempre aumentando. Então vocês precisam entender que quando vocês têm esses passos que eu falei para trás para vocês precisam entender que a concorrência, o que ela te faz, por exemplo? Ela te faz crescer, entende? Agora eu acabei de falar do exemplo, por exemplo, do exemplo lá na cidade que eu morava, né? Eu fui na farmácia, estava todo mundo de havaiana, sem uniforme, meio largado, como se estivesse, sei lá, num boteco, por exemplo. Mas quando eu chego com a minha empresa instalada, com a mesma, financeiramente falando, com o mesmo investimento, só que eu chego com uma proposta diferente, vocês conseguem... A concorrência vai fazer aquela outra empresa que estava lá chechelenta, largada, ela olhar para mim de outros olhos. Então o que ela vai fazer? Não, eu preciso ter uniforme para os meus funcionários. Eu preciso que essas pessoas vão trabalhar calçadas, que essas pessoas tenham zelo, um cuidado com a aparência, porque isso faz total diferença. Afinal, a gente está mexendo com saúde, com cuidado. Eu que vou cuidar do filho dessa cliente, do esposo dessa cliente, dos pais dessa pessoa. Então, eu não posso chegar de qualquer jeito e pegar meu medicamento e vender, porque até isso influencia numa boa venda, acredite. Se eu estou preparado para receber essa pessoa, se eu passo a autoridade, eu vou conseguir agregar valor para essa pessoa. E agregando valor, eu começo cada vez mais a ser autoridade para ela. Vocês conseguiram pegar isso, galera? Marília, isso não tem... Pode ser que antigamente sim, tá, galera? Existia muitos preconceitos, né? Por exemplo, aqui na minha drogaria, eu jamais vou deixar de contratar um profissional por ele ter tatuagem, unha vermelha, enfim. A única coisa que eu peço que não tem é brinco, ou que pelo menos que tenha, que na hora do trabalho tire o brinco ali e não trabalhe de brinco. E se a tatuagem também for muita tatuagem, eu peço para que tenha um pouco de cuidado, porque uma senhora ou outra, né, o pessoal mais antigo aí, eles têm um pouco de preconceito. Mas o mais importante é ter conhecimento, tá? Se essa pessoa consegue passar conhecimento para mim, ela vai conseguir passar conhecimento para outra pessoa. Então, preconceito, galera, ela não cabe mais em lugar nenhum. Então, para mim, depende se a pessoa tem a unha vermelha, amarela, azul, roxa, não sei. Eu preciso que ela tenha esse anseio, seja uma pessoa íntegra, que queira ajudar as pessoas, que tenha um propósito para isso. A Lidiane colocou, trabalho há 6 anos em farmácia, tenho tatuagem e unha sempre pintada. Tá vendo, Lidiane? Então, assim, a Lidiane tem tudo isso, mas ela tem o principal, que é o conhecimento. E o conhecimento ninguém tira dela. E se ela consegue passar esse conhecimento de uma forma clara para essas pessoas, ela vira autoridade. Não é isso, Lidiane? E aí, consequentemente, galera, essa farmácia não pode perder a Lidiane. Sabe por quê? Porque quando você é um profissional bom, você não fica sem emprego, sem trabalhar numa farmácia nenhum dia. Então, mesmo que você perca o teu emprego hoje, amanhã você está em outra farmácia. Entende? Se você tem o conhecimento dessa área, galera, isso é importante dizer para vocês. Se você tem um conhecimento nessa área, vocês não ficam desempregados nenhum dia, pode ter certeza.
Se vocês tiverem que sair de uma farmácia por um motivo qualquer, se vocês quiserem trabalhar no outro dia, você já está apto a ir para outro local, com certeza. Tá bom? Porque vocês têm um conhecimento, você sabe o que é principal para vocês conseguirem decolarem aí nessa profissão. Essa, galera, é uma profissão que talvez hoje, e aí eu posso dizer até por mim mesmo, assim, pela paixão que eu tenho na minha área, né? Essa profissão que vocês têm o prazer de acompanhar aqui, ou de ver em outros canais e aprender a profissão, ela é uma das únicas no mercado que vocês não vão ficar desempregados. Por quê? Farmácia, galera, elas não fecharam porque entra como serviço essencial, né? Então a gente está trabalhando, as metas estão aumentando, as vendas aumentaram. Então tem de cada vez mais pedir mais pessoas para o mercado. Só que não tinha até então pessoas qualificadas para o mercado, entende? Mas se você consegue ter isso, então acabou, você não fica mais desempregado de jeito nenhum, entendeu? É isso aí, massa. Orgulho de ser farmacista, é isso aí. E esse nome é muito top, né, Cris? Farmacista. Então, galera, você entendeu como que uma concorrência consegue fazer bem para você? Se você tem concorrência no mercado, quer dizer, e você tem conhecimento, a concorrência te faz cada vez mais crescer. Então vai ficar uma competição sadia. A minha concorrência é boa, eu tenho que chegar perto dela. Quando eu chego perto dela, se ela não se cuidar, eu vou passar dela. Quando ela vê eu estou aqui, o que ela vai fazer? Não, eu preciso melhorar para eu alcançar o Abraão. E assim a gente vai crescendo, entende? E as outras pessoas que forem chegando, elas têm que se empenhar para chegar perto da gente, porque a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está melhorando, a gente está fazendo um atendimento melhor, a gente tem outros produtos novos no mercado, a gente tem um conhecimento, a gente trocou as instalações da farmácia para melhor atender, a gente investiu em perfumaria que a gente não tinha, saiu uma nova marca de tinta, a gente já tem, saiu uma nova marca de shampoo, a gente já tem. O meu concorrente pintou a fachada dele, a minha tá feia, eu vou arrumar minha fachada. A minha moto de entrega tá velha, quebrada do meu entregador, do meu concorrente está muito bonitinho ainda, ele está com a moto nova, o que eu vou fazer? Eu vou me empenhar, e isso não é inveja, tá, galera? Isso é crescimento, tá bom? Então, o meu concorrente comprou uma moto nova, ele está conseguindo chegar mais rápido nos clientes, a moto dele não quebra, ele gasta menos com gasolina, com uma manutenção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir meu olho e ir em direção a esse cara. Eu preciso comprar uma moto porque eu preciso entregar com a mesma rapidez, com a mesma qualidade desse cara. Entende, galera? E uma vez que você está no campo de batalha, galera, o que vocês precisam fazer? Procurar conhecimento em todas as áreas. Então, se você é um balconista, por exemplo, você é o proprietário, você precisa entender um pouco de tudo, você precisa entender desde a gestão de pessoas. Então, você quer melhorar, você procura um curso para gerir essas pessoas. Você quer melhorar a tua logística dentro da loja, a parte de compra, a parte de faltas, a parte de comissão. Você quer colocar uma informação melhor dentro da tua drogaria. O que você faz? Você investe em software. E esse software vai fazer diferença na hora de você comprar, na hora de você vender, na hora de você agregar. Uma vez que a gente tem softwares hoje no mercado que fazem tudo isso, né? Basta ser bem alimentado. Se você quer que tua equipe cresça, você pode comprar um curso com alguma pessoa que consiga dar uma palestra para essa pessoa, para essas pessoas crescerem juntos. Se você entender que dentro da sua drogaria está faltando mais atendimento, você tem como ir atrás hoje, entender e trazer uma pessoa qualificada para dar esse treinamento para essas pessoas, entendeu isso, galera? Então isso é muito importante, vocês estão dentro do campo de batalha, então a gente tem que estar tentando crescer, obter resultados, né? Então tudo isso faz com que vocês consigam crescer, sabe? Vocês vão se reajustando, vão melhorando para vocês conseguirem melhorar
essa parte toda, entende? Consequentemente, vocês estão tentando melhorar, vocês estão evoluindo, vocês estão tentando ficar o tempo inteiro se sobressaindo, vocês não estão parados. Então, você fez alguma coisa boa, vocês estão melhorando. Se você fez alguma coisa de errado, vocês estão tentando arrumar até ficar certo. Vocês fizeram uma coisa muito boa, vocês vão criar uma ideia para melhorar aquela coisa que vocês já fizeram boa demais, entendeu, galera? Então isso é muito importante. Valeu, Carlinhos, obrigado, mano. A Marília perguntou, vocês trabalham de uniforme? Sim, o pessoal trabalha assim, Marília. Eu que não trabalho, eu trabalho de preto. Porque eu tenho que fazer os conteúdos aqui, aí eu prefiro não ficar de uniforme, não aparecer o nome, enfim. E aí, galera, o que acontece? Qual que é a mensagem que eu queria passar para vocês no final de tudo isso? Primeiro, vocês entenderam, galera, esses 8 tópicos que eu separei para vocês de porquê. E aí, lá no começo eu falei, né? Por que vocês não devem abrir uma farmácia neste momento? Na verdade, é o contrário, tá? Por que você deve abrir a sua drogaria? Beleza? Vocês conseguiram entender isso, galera? Algumas pessoas perguntaram, Abraão, mas eu não posso abrir uma drogaria? Eu não posso? Não, é o contrário, tá? Vocês podem e devem abrir a farmácia de vocês, correr atrás do sonho de vocês. Entendeu? Então, corram atrás disso. Sejam um balconista, sejam um empreendedor e abram a farmácia de vocês. Eu dei alguns pontos que vocês precisam fazer para que vocês abram a farmácia de vocês e tenham sucesso. Pegaram isso, galera? Sabrina falou que tá bugando o Insta. E aí, galera, o que eu coloco para vocês? Eu queria deixar para vocês é que, a partir do momento que vocês querem esse objetivo, vocês têm que começar com um passo. Então, deem um primeiro passo, vá atrás do objetivo de vocês. E o que eu quero passar para vocês é que se eu conseguir, uma vez que eu comecei pobre, minha família não teve condições de me dar, e eu trabalhava em bar e só vendia minhas pinguinhas lá, minha cerveja, mas já era um vendedor, eu sabia agregar valor numa cerveja, num refrigerante, num salgadinho, num torresmo, enfim, nas coisas que tinham para vender naquele local. E quando eu tive a oportunidade de ir para uma farmácia, eu já olhei lá na frente, eu já queria ser esse empreendedor, eu dei o primeiro passo. Eu encarei a oportunidade como ela deveria ser encarada. Então, se eu conseguir, que eu não tinha... Enfim, eu saía, andava mais ou menos 40 minutos para chegar na farmácia onde eu trabalhava, né? E isso de a pé, então era um pouco distante, não tinha celular, não tinha internet, não tinha todas essas coisas que a gente tem hoje em dia. Então, se eu conseguir ser esse balconista, que foi a porta de entrada para eu conseguir alcançar outras metas pessoais e profissionais, vocês também podem. Então, o momento é esse. Se vocês querem abrir a drogaria de vocês, corram atrás e abram, nem que tenha 50 farmácias nesse local. Vocês devem ter o conhecimento e vão ter até lá, e vocês vão conseguir entender se lá vai ser adequado, se a população vai receber vocês, se você já é autoridade naquele local que você trabalha, se você vai conseguir se sobressair no mercado, tá bom? Então, nessa live de hoje eu queria mostrar tudo isso para vocês, acredito que eu consegui mostrar. E se vocês entenderam tudo que eu falei, se tem alguma dúvida, é a hora de vocês mandarem aqui para mim. Se pegaram, porque a gente está no finalzinho da live. E aí deu tempo, eu corri aqui com o conteúdo que eu tinha separado e a gente conseguiu chegar bem assim. Sabrina falou que entendeu. Quando coloca cápsula, galera, é porque é sinal que entendeu, tá bom? Massa. A Cris colocou, só não vale desistir no primeiro obstáculo. Isso, não faça isso, não desista. O obstáculo, não pense que você vai receber um e vai ser o último, tá? Vai ser o primeiro de vários. E esses obstáculos, se você tem que tentar usar ele como degrau, né? O obstáculo veio, você ultrapassou, subiu, passou. Vai vir outro e assim por diante. A Carla entendeu, a Lidiane pegou.
A Marília. A gente vai ter semana de live, né, Marília? A gente vai estar divulgando aqui. Continue aqui nos nossos stories, no nosso canal. Galera, olha que massa. A gente acabou de subir. Eu acho que já subiu. Eu estava carregando ali. Hã? Acabou de sair, galera. Uma aula muito top do nosso segundo módulo. Uma aula do nosso segundo módulo do nosso método ProClerc. Esse módulo ele é feito só de anti-inflamatórios e relaxante muscular. Então, vocês já podem ir lá no YouTube, essa aula vai ficar disponível só por 7 dias e tem uma aula lá muito massa sobre um medicamento que ajuda ao teu cliente melhorar de dor, desde daquela dor bem leve até aquela dor mais crônica, que é o trometamol cetorolaco. Vocês conseguem saber que remédio é esse pela fórmula? Trometamol cetorolaco. A Luciana colocou persistência. É isso, galera, persistência. Persistir atrás do teu sonho, do teu objetivo. Mas encaram a profissão do balconista de farmácia, galera, como uma porta de entrada, tá? Se você consegue ser, em até 6 meses, um balconista de farmácia, aquilo vai servir para você ser um profissional muito melhor, para você abrir a tua drogaria, para você, sei lá, se você quer ser o seu, sei lá, por que não? Se quer ser um advogado, aquela profissão vai te ajudar a ser isso, porque ela vai te abrir portas para você chegar no seu objetivo, fazer uma faculdade melhor, empreender em outro ramo, mas já financeiramente falando, você já conseguindo investir, tá bom? A Tamires adivinhou, galera. Na verdade não, ela já sabe sobre o remédio, né? Toragesic, é isso aí. É um comprimido sublingual que responde muito rápido ao efeito e, consequentemente, a pessoa tem um alívio daquela dor muito imediato. E lá, no Olhar de um Balconista, eu mostro para vocês o que vocês precisam entender sobre esse remédio. É muito top, é uma aula muito massa mesmo. Vocês conseguem aprender muito e virar autoridade nesse remédio. Ah, vai dar certo, Marília. Foi só um não, mas virão vários sim aí pra frente. É isso aí, Marília. O seu medicamento, você havia pedido, ele tá lá. A gente tem um módulo novo, galera, que é lá no nosso... E aí é só para quem realmente compra o curso, né? Mas algumas aulas vão ficar disponíveis para vocês durante 7 dias. Para quem compra o curso, eu faço acompanhamento. E aí, galera, eu tenho uma notícia muito massa para vocês. Obrigado, Carla, que massa. Galera, olha só, essa live aqui, ela vai ficar salva no nosso Instagram, beleza? E aqui, ó, a gente está em algumas pessoas e a gente está colocando muita energia na live. Então, eu vou passar uma parada muito massa para vocês. O que acontece? Quando a gente fechar a nossa live aqui, ela vai ficar salva. E se a gente conseguir... Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter um exercício para fazer. Se vocês conseguirem ir lá no nosso comentário, e a gente tem algumas pessoas na live, então o que acontece? Se a gente conseguir bater... deixa eu botar aqui 15... 3 vezes 15 dá 45, mano? Né? Se cada um de vocês colocarem 3 comentários lá, 3 sacadas que vocês tiveram nessa live, vai dar em média 45 comentários. Então vou fazer assim, ó. Se a gente tiver 50 comentários lá embaixo desse post que vai ficar lá, vocês vão ter um dia de mentoria comigo, beleza? Como é que é essa mentoria? A gente marca um dia e um horário e a gente tem uma mentoria igual eu faço com os meus alunos ProClerc, tá? A gente vai ter um dia de aula, 1 hora de aula juntos. Então a gente marca, a gente se fala aqui pelo Instagram e faz uma videoaula nós dois juntos. Eu te dou os passos para você conseguir chegar nesse objetivo melhor. Eu vou conseguir te passar uns conteúdos melhor pessoalmente, tá bom? Então eu vou deixar ela salva, vocês vão lá e fazem os comentários. Se a gente bater 50 comentários, aí eu vou abrir uma live amanhã. E vocês... Abrir uma live amanhã não. Se bater 50 comentários, vocês me mandam um direct e a gente vai fazer uma aula pessoalmente, eu com cada um de vocês que fizeram um comentário. Tá certo?
Vocês conseguiram entender, galera, esse exercíciozinho? Mas só se tiver 50 comentários, tá? Se não tiver 50 comentários, eu não vou dar aula, não. Tem que ter pelo menos 50. E aí os comentários podem ser várias sacadas, tá? Pode ser o que você aprendeu, pode ser a sacada que você teve, a dúvida que você teve, o medicamento que você já sabe, que você quer tirar dúvida, enfim, escreve alguma coisa lá sobre isso, mas precisa ter 50 comentários, ou seja, cada um de vocês precisa deixar em média 2, 3 comentários lá de qualquer coisa, beleza? Dito isso, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui, nossa live está acabando. Alguma dúvida? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda aqui para mim. Vou passar mais um. Começou 17? Foi 18. Começou 18. Falta 2 minutinhos, galera, para terminar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim agora, que eu ajudo vocês. Vocês entenderam o exercíciozinho de vocês aí? Print, tira o print, Marília. Vocês todos e repostam lá. Massa. Tiraram aí. Então é isso, galera. Vocês pegaram tudo de informação que eu passei para vocês hoje, conseguiram entender? Massa, Sabrina. Massa. Galera, tá entrando uma galerinha aqui no finalzinho. Cristiano tá aqui. Cristiano é parceiro do Carlinhos, da Cadicam. Então é isso, galera. Nossa live tá acabando. Ficam com Deus. Muito obrigado por estarem aqui. Na próxima semana a gente vai ter uma aula muito bala de novo. E na próxima semana a gente começa um conteúdo bem forte aí na nossa semana de live. Espero todos vocês lá, tá bom? Então, obrigado, boa noite, ficam com Deus, bom descanso.